Nessa aula daremos início ao estudo das relações binárias e antes de definir relação binária propriamente dita, vamos falar um pouco sobre par ordenado. Então, vamos chamar isso aqui de parte 1. Então, a parte 1 a gente vai tratar dos pares ordenados. Então, vamos começar fazendo uma definição de par ordenado. Como o próprio nome já diz, né, é um par que é ordenado, ou seja, é uma dupla de objetos em que a ordem é importante. E esses objetos, de início, eles podem ser quaisquer, certo? Então, abrindo uma outra numeração aqui, vamos começar fazendo a definição. Então, como eu disse, é uma dupla de objetos em que a ordem é importante, tá? Porque quando eu falo que par, entenda como uma dupla de objetos. E ordenado quer dizer que se eu troco a ordem entre eles, eu mudo o par ordenado. Então, vamos imaginar aqui dois objetos quaisquer, A e B. O que eu vou chamar de par ordenado é um terceiro objeto que eu vou representar assim, o A e o B separados por vírgula entre parênteses, certo? Então, esse terceiro objeto aqui, esse terceiro objeto é o que eu vou chamar de par ordenado. É importante não confundir esse par ordenado com o que eu chamei de intervalo aberto em A e B. Porque quando a gente estudou intervalos reais, uma das maneiras que eu disse que poderia se usar para representar um intervalo aberto em A e aberto em B é o A e o B separados por vírgula entre parênteses, certo? Mas o contexto é bem diferente do outro. Então aqui, quando eu quero representar um par ordenado, eu coloco os dois objetos separados por vírgula entre parênteses, certo? Aí esse terceiro objeto aqui, que eu vou destacar em azul, certo? Esse terceiro objeto aqui é o que a gente vai chamar de par ordenado. E veja que se eu disse que é ordenado, isso quer dizer que em geral, se eu trocar o A e o B de lugar, eu vou mudar o par. Então, isso significa dizer que, em geral, o par AB ele é diferente do par BA, já que a ordem é importante, então, no momento que eu inverto, já é um outro par ordenado. Agora, é claro que se o A ele for igual ao B, aí na hora que eu troco eu não noto diferença nenhuma. Por isso que eu disse que é em geral. Na maioria dos casos, quando você inverte, você muda o par. Aí quando o A é igual ao B, na hora que eu mudo não tem diferença nenhuma. Então apenas nesse caso em que o A é igual ao B, quando você troca de lugar não há mudança do par, certo? Então a definição é essa. É uma dupla de objetos em que a ordem é importante. Uma coisa que tem que ser estabelecida também de início, é a nomenclatura que está por trás desse objeto, certo? Então, quais são os nomes que a gente vai ver por trás desse objeto? Então, como número 2, eu vou chamar isso de nomenclatura. É importante saber essa nomenclatura porque nos problemas ela pode aparecer, certo? Aí se eu não sei a nomenclatura que está por trás desse objeto chamado par ordenado, eu vou ter dificuldade em resolver as questões. Então, por exemplo, se eu estou diante do par ordenado AB, o A e o B eles são chamados de coordenadas. Então, o A e o B
eles são as coordenadas do par ordenado. Agora, se eu quero fazer referência ao A sozinho, aí o A sozinho é chamado de abscissa. Então o A, ele é a abscissa do par ordenado. E detalhe, a abscissa vai sempre nos lembrar X. Então, essa abscissa aqui vai sempre lembrar essa letra X. Enquanto que o B sozinho, o B a gente chama de ordenada. Então, o B é a ordenada do par ordenado. E a ordenada vai sempre lembrar Y. Então, vejam, o par ele é formado por duas coordenadas. Aí a primeira coordenada, que é o A, a gente denomina de abscissa. E a segunda coordenada, que é o B, a gente denomina de ordenada. Então, falou abscissa, é o primeiro elemento lá do par, a primeira coordenada. Falou de ordenada, é a segunda coordenada do par, o segundo elemento, que é o B. Agora, quando se fala coordenadas, as coordenadas são o A e o B, ok? Agora, a primeira é chamada de abscissa e a segunda é chamada de ordenada. A gente também vai ter, além disso, além dessa nomenclatura, uma coisa que a gente chama de diagrama sagital de um par ordenado. Aí o que vem a ser o diagrama sagital de um par ordenado. Então vamos imaginar um par ordenado qualquer, vamos supor um par ordenado AB. O que a gente vai chamar de diagrama sagital de um par ordenado é simplesmente uma seta que pode ser em linha reta, representada em linha reta ou não. Vai ser uma seta que ela nasce na abscissa e morre na ordenada. Ou seja, aqui onde a seta nasce é a abscissa, é o A. E onde ela morre vai ser a ordenada B. Então essa seta que pode ser em linha reta ou então em curva, como eu desenhei, ela é chamada de diagrama sagital do par ordenado, sempre saindo da abscissa para a ordenada. Agora, o que é que acontece se as coordenadas do par ordenado elas forem iguais? Isto é, quando a abscissa ela é igual à ordenada. Ou de outro modo, quando o X é igual ao Y. Aí, se acontecer isso, perceba que onde a seta nasce, ela vai morrer, certo? Então, nesse caso, o diagrama, a seta, ela fica em forma de circunferência. Então, imagina aqui que onde ela nasce, né, que é na abscissa, ela vai morrer. Mas como a ordenada ela é igual à abscissa, então por isso que fica nesse formato aqui. Aí, quando a seta é nesse formato, a gente costuma dizer que se tem um laço. Aí o diagrama sagital, nesse caso, ele é chamado de laço, ok? Então, o diagrama sagital de um par ordenado é apenas uma seta que sai da abscissa para a ordenada. Tomando o seguinte cuidado, que quando a abscissa é igual à ordenada, ou seja, quando as duas coordenadas são iguais, a seta fica em formato de circunferência e a gente costuma chamar de laço, ok? Então, isso aí seria o diagrama sagital. Essa numeração aqui seria 3, né? Porque 1 foi definição, 2 a nomenclatura e o diagrama sagital seria o 3. Agora 4. Como 4, vamos dar um sentido geométrico ao par ordenado. Lembre que lá na definição eu disse que o par ordenado é uma dupla de objetos em que a ordem é importante. E nesse caso, esses objetos podem ser quaisquer. Agora, na hora de dar um sentido geométrico para um par ordenado, eu preciso que os dois objetos que compõem o par ordenado eles sejam números.
ok? Então agora o A será um número e o B também será um número. Então, para dar um sentido geométrico, vamos chamar isso aqui de representação geométrica de um pó ordenado. Para dar um sentido geométrico, então representação geométrica, a gente necessita que o par ordenado seja um par numérico, ou seja, um par de números. Aí no nosso caso, de números reais. Então, representação geométrica. Então, vamos supor que a gente tem aqui um par ordenado AB, em que A e B são números reais, ok? A e B, nesse caso, vão ser números reais, pertence a R. E para dar um sentido geométrico, vamos imaginar o seguinte, eu vou supor duas retas perpendiculares, uma desenhada na vertical, uma reta desenhada na vertical, e a outra reta desenhada na horizontal. Aí, no caso, eu tenho duas retas perpendiculares, isto é, que formam um ângulo de 90 graus. A reta horizontal eu vou denominar de X e a reta vertical de Y. E essas retas serão, no caso, cada reta dessa é a reta que representa o conjunto de números reais. E onde elas se encontram ali, eu vou dizer que é onde fica o zero de cada uma delas, isto é, a origem. Então, a gente vai assumir que do zero para a direita são números positivos, do zero para a esquerda ficam os reais negativos, e na vertical, do zero para cima, são os reais positivos, do zero para baixo, os reais negativos, ok? Aí, dependendo do valor de A e de B, o que é que a gente faz? A gente marca o A no eixo X e o B no eixo Y, certo? A abscissa eu vou marcar no eixo X e a ordenada no eixo Y. Então, vamos supor que o A se localize aqui e o B aqui nessa posição. Isso vai depender dos valores de A e de B. E agora eu faço com que essas duas informações, elas se cruzem, ok? E aí, vejam, no cruzamento dessas duas informações, a gente vai ter um ponto. Então, esse ponto azul é a representação geométrica do par ordenado AB, ok? Então, nessa posição aqui, é como se fosse a localização no plano do par ordenado AB. Porque quando eu olho para esse objeto aqui que eu destaquei em vermelho, isso é a representação algébrica do par ordenado. Mas quando eu olho para esse ponto azul do plano, é a representação geométrica dele, ok? Então, cada par ordenado equivale a um ponto do plano que a gente chama de plano cartesiano. E cada ponto do plano cartesiano representa um par ordenado. Aí, como eu tenho uma infinidade de pontos no plano, consequentemente eu vou ter uma infinidade de pares ordenados, ok? Então, a representação geométrica de um par ordenado é um ponto no que a gente chama de plano cartesiano. É claro que se uma dessas coordenadas for igual a zero, por exemplo, A, se o A for zero, aquele ponto azul fica sobre o eixo Y. Ou então, se o B for zero, a ordenada for zero, o ponto vai ficar sobre o eixo X, certo? Mas a gente tem aí que a representação geométrica vai ser um ponto no plano cartesiano, tá certo? Colocando o nome desse plano aqui, a gente o denomina de plano cartesiano. Então, o par ordenado em si é como se fosse o endereço do ponto, certo? Você, baseado nas duas coordenadas, você consegue localizá-lo no plano. Então,
o nome plano cartesiano, tá certo? É o nome dado a esse plano determinado por essas duas retas perpendiculares. Tá? Aí o plano determinado por essas duas retas perpendiculares ou essas duas retas concorrentes é plano cartesiano, ok? Então tá aí dado um sentido geométrico ao par ordenado. Uma das coisas que a gente também tem que saber sobre par ordenado, já que a ordem é importante, é qual é a condição para que dois pares ordenados sejam iguais. Então vamos chamar isso de item 5. Então, pares ordenados iguais. Ou seja, qual é a condição para que dois pares ordenados eles sejam iguais? Então, igualdade. Então vamos imaginar agora dois pares ordenados. Eu vou denominar um de AB. As coordenadas são A e B e vamos supor que existe um segundo par cujas coordenadas sejam C e D. Ok? E aí eu quero que esses dois pares ordenados eles sejam iguais. Então o par AB ele será igual ao par CD. Já que a ordem importa, essa igualdade só pode acontecer se somente se as abscissas forem iguais, isto é, o A tem que ser igual ao C e ao mesmo tempo as ordenadas são iguais, ou seja, o B é igual ao D. Então, dois pares ordenados só são iguais se a abscissa de um é igual à abscissa do outro e a ordenada de um é igual à ordenada do outro. Se uma dessas igualdades ou as duas falharem, isso já é suficiente para que os pares sejam distintos, ok? Eles só são iguais se suas respectivas coordenadas elas forem iguais. Aí isso quer dizer que em particular, temos. Aí agora o que é que deve acontecer para trocar a ordem e o par ser o mesmo? Então, em particular, a gente comentou isso lá na definição, em particular o par AB só vai ser igual ao par BA se somente se acontecer o quê? Ora, o que eu fiz aqui foi trocar as coordenadas de lugar e eu estou afirmando que o par é o mesmo. Isso só acontece se o A for igual ao B, né? Porque tem que ter a mesma abscissa, a mesma ordenada. E quando eu igualo as abscissas, eu obtenho A igual a B. E quando eu igualo as ordenadas, eu obtenho A igual a B novamente. Então, em particular, o par AB só vai ser igual ao par BA se somente se o A for igual ao B. Isto é, quando eu troco as coordenadas de lugar, o par é mantido, ou seja, é o mesmo par, se acontecer das coordenadas serem iguais, ok? E de um modo geral, não esqueça, dois pares ordenados são iguais quando tem a mesma abscissa e a mesma ordenada, ok? Essa é a condição de igualdade. E como número 6, vamos definir pares ordenados consecutivos. Então, 6... pares ordenados consecutivos. Então, vamos ver quando é que dois pares ordenados podem ser chamados de consecutivos. Aí, vamos pegar aqui. Vamos escrever logo uma definição para isso. Dois pares ordenados. Dois pares ordenados são consecutivos se a ordenada,
ou seja, o Y, né? Se a ordenada de um deles é igual, se a ordenada de um é igual à abscissa do outro. Ok? Então, se eu tiver dois pares ordenados com essa característica, qual a característica? Se a ordenada de um for igual à abscissa do outro, certo? Então, deixa eu destacar aqui, você tem que comparar a ordenada de um deles com a abscissa do outro. Então, por exemplo, vamos olhar para o par ordenado AB e em seguida eu vou olhar para o par ordenado BC. Aí observe que a ordenada de um, por exemplo, a ordenada lá do primeiro é B e a abscissa do segundo par é B também, ou seja, a ordenada de um é a abscissa do outro. Aí quando isso acontece, os pares são ditos pares ordenados consecutivos. Então AB e BC são pares ordenados, eles são pares ordenados consecutivos. Então você vai dizer que dois pares ordenados são consecutivos quando a ordenada de um deles é igual à abscissa do outro. Então, só destacando aqui para onde eu tenho que olhar para a ordenada de um e ela tem que coincidir com a abscissa do outro. Aí, quando isso acontece, os pares são ditos pares ordenados consecutivos. Agora, vamos dar uma olhada como é que fica, para ver como é que fica o diagrama sagital de dois pares ordenados consecutivos, certo? Então, se a gente olhar novamente para o par ordenado AB e o par ordenado BC, a gente sabe que como a ordenada de um é a abscissa do outro, eles são pares ordenados consecutivos. Só que aí, fazendo o diagrama sagital deles, a gente vai ficar com algo mais ou menos assim. Por exemplo, aqui está o A, aqui o B, que é comum aos dois pares, e aqui você tem o C. Então, observe que o diagrama sagital do par AB é essa primeira seta, né? E o diagrama sagital do par BC vai ser essa segunda seta aqui. Então, o que é que a gente nota aí? Que fica uma após a outra, né? As setas elas ficam em sequência. Isso vem do fato, né, da ordenada de um ser a abscissa do outro, ok? Aí isso seria o diagrama sagital para esses dois pares ordenados consecutivos. E como 7, que vai depender de dois pares ordenados consecutivos, é o par ordenado chamado de par ordenado composto. É um único par. Entendo, pares ordenados consecutivos eu tenho dois, né? Porque eu preciso comparar dois pares. Eu preciso que a ordenada de um seja a abscissa do outro. Agora, esse aqui que eu quero falar é um único par, chamado de par ordenado composto. Então, par ordenado composto. E o que dá origem a um par ordenado composto é exatamente você ter dois pares ordenados consecutivos. Quando eu tenho dois pares ordenados consecutivos, eles vão gerar um par ordenado composto. Então, começando com dois pares ordenados consecutivos, o que é que vai ser o par ordenado composto? Então, dados, sejam
o par AB e o par BC. Isso aqui são pares ordenados. Isso aqui são pares ordenados consecutivos. Ok? Aí o que a gente chama de par ordenado composto. Então, o par ordenado que tem como abscissa o A e ordenado o C. Então vejam que eu peguei a abscissa do primeiro par e a ordenada do segundo par para montar esse par ordenado aqui, certo? Então o par ordenado AC é denominado, par ordenado composto. Ok? Então, para eu ter esse par ordenado composto, eu tenho que ter antes dois pares ordenados consecutivos. E aí eu vou pegar a abscissa do primeiro par e combinar com a ordenada do segundo par para poder gerar o par ordenado composto. Aí vamos dar uma olhada para ver como é que fica o diagrama sagital desse par ordenado composto. Então vamos supor aqui os diagramas sagitais dos pares ordenados AB e AC. Então imagina aqui os pares ordenados consecutivos AB e BC. Ok? AB e BC seria isso, porque eu preciso que a ordenada de um seja a abscissa do outro. Aqui está o A, aqui o B e aqui o C. Então, o diagrama sagital deles vai ser serão essas setas, certo? Aí, como é que ficaria o diagrama sagital do par ordenado composto AC? Ora, vai ser simplesmente uma seta que vai sair do A para o C. Ela sai do A direto para o C. Aí isso aqui a gente denomina de par ordenado composto. Então, essa seta vermelha aqui, ela é o diagrama sagital do par ordenado AC, que é o par ordenado que eu montei como? Pegando a abscissa do primeiro par e a ordenada do segundo par, que a gente está chamando de par ordenado composto, ok? Aí com isso a gente encerra o pedaço, né, do assunto relação binária relacionado a pares ordenados, mas até o presente momento a gente não sabe ainda o que é uma relação binária. Até agora a gente só estudou objeto chamado par ordenado, ok? Que é uma dupla de objetos em que a ordem é importante. Aí na próxima aula daremos início ao estudo do produto cartesiano entre conjuntos. Aí de posse de par ordenado, da teoria de par ordenado com a teoria de produto cartesiano entre conjuntos, a gente é capaz de definir relação binária, ok?